Oi pessoal, meu nome é Rafael. Eu gostaria de fazer um vídeo sobre eletricidade. Bom, o que é eletricidade? A eletricidade é uma interação natural, um fenômeno da natureza, pertencente ao grupo conhecido por interações eletrofracas, que corresponde ou que compreende a eletricidade, o magnetismo e a interação fraca. A interação fraca é responsável pela radioatividade. Iremos deixá-la para outra ocasião e nos concentraremos no eletromagnetismo. De maneira bem básica, adotando um modo didático para sua melhor compreensão, sem entrar em questões da física quântica, dizemos que a eletricidade é gerada por cargas que podem ser positivas ou negativas. Mas, afinal, o que são cargas e por que os nomes positivo e negativo? Para melhor entender o que são cargas, entenderemos primeiro o que é um átomo. Um átomo é um sistema, um conjunto de partículas e forças que age na escala de aproximadamente 10 a menos 10 metros, ou um angstrom, o que é menor que um nanômetro. Basicamente, o átomo é composto por um núcleo e uma eletrosfera. No núcleo do átomo se encontram partículas positivas, prótons, e partículas negativas, nêutrons. Prótons e nêutrons, por sua vez, são compostos por partículas ainda menores, chamadas de quarks. Não iremos falar dessas partículas, pois isso exigiria um conhecimento de física quântica. Falaremos, portanto, da eletrosfera. Na eletrosfera se encontram os elétrons. Podemos dizer que elétrons são partículas-onda que possuem carga negativa. A carga está relacionada com a capacidade de uma partícula em emitir ou absorver fótons. Os elétrons ocupam camadas ou níveis de energia na eletrosfera, podendo estar mais ou menos perto do núcleo, como os planetas estão mais ou menos perto do Sol. Mercúrio e Vênus bem perto do Sol, Plutão bem longe do Sol. Num metal como ferro, alumínio, cobre, ouro, prata, etc., os elétrons das camadas mais altas, os que estão mais longe do núcleo, assim como Plutão está bem longe do Sol, podem se mover livremente. Os elétrons que estão mais longe do núcleo se movem livremente em metais. Porém, esse movimento é caótico, desordenado. Quando ligamos uma lâmpada na tomada, forçamos os elétrons livres a se moverem ordenadamente, seguindo um sentido definido. Quando isso ocorre, o metal no interior da lâmpada se aquece e emite luz. Bom, o que é movimento de elétrons? Movimento ordenado de elétrons. Por que eles se movimentam? O que faz eles se movimentarem? O movimento ordenado de elétrons é chamado de corrente elétrica e é causado por uma diferença de potencial, ou, mais comumente, uma tensão elétrica aplicada às extremidades de um condutor. Quando isso é feito,
assim como fazemos quando ligamos algo na tomada, uma corrente elétrica flui pelo condutor, pelo fio. Nas paredes de nossas casas há tomadas de energia elétrica, que podem ser de 127 volts ou de 220 volts. Em indústrias, pode haver tomadas de 480 volts, 720 volts, 1500 volts ou ainda maior. Então tá, mas como produzimos tensão elétrica? A energia elétrica é produzida em geradores elétricos, em usinas que podem ser hidroelétricas, movidas pela água, eólica, movida pelo vento, nuclear, através da reação de átomos como o urânio e o plutônio, ou a carvão. A energia elétrica no Brasil é produzida principalmente por usinas hidroelétricas, onde uma turbina é girada pela pressão da água. Mas no Brasil há também termoelétricas, turbinas eólicas e as usinas nucleares de Angra 1 e Angra 2. Assim que a energia é produzida, ela é transformada a alta tensão para poder ser transmitida a longas distâncias. Se não a elevarmos a alta tensão, grande parte dela seria desperdiçada durante o caminho, pelos próprios fios. Quando a energia chega às cidades, os centros consumidores, ela é abaixada a níveis de tensões que melhor atendem às características dos consumidores. Seria muito perigoso fornecer energia a alta tensão para as casas. Logo, ela deve ser reduzida a baixa tensão. Muito provavelmente você já tomou um choque elétrico em baixa tensão, enfiando o dedo na tomada. Esse choque não te mata, mas se você tomar um choque em alta tensão, você vai morrer. Bom, afinal, o que é tensão? Tensão é a diferença de potencial elétrico. Em física, a palavra potencial significa a capacidade de um corpo realizar trabalho. Na eletricidade, potencial é um número que diz quão próximo a uma carga positiva estamos. Ou melhor, quão próximo uma carga de prova está de uma carga positiva. Assim, um material ou região onde há muitas cargas positivas ou carência de cargas negativas, o potencial é positivo. Em oposição, onde há muitas cargas negativas, o potencial é negativo. Podemos usar como exemplo uma bateria. No polo positivo, há carência de cargas negativas, e no polo negativo, há abundância de cargas negativas. O importante não é o potencial de cada polo, mas a diferença de potencial, ou seja, a diferença entre a quantidade de elétrons de um polo em relação ao outro. Os elétrons movem de onde há mais elétrons, de onde há muitos elétrons, para onde há poucos elétrons, atraídos pelas cargas positivas. Bom, agora que já sabemos
o que é tensão elétrica e o que é corrente elétrica, podemos usar a eletricidade. Quando ligamos uma lâmpada na nossa casa, usamos a tensão disponibilizada pela concessionária. Nós pagamos por isso. A maioria dos eletrodomésticos são produzidos para funcionar em baixa tensão e consumir o mínimo possível. Se você está pensando em construir uma casa, ou já está construindo uma casa, você deve contratar um técnico. Ele vai distribuir os fios, tomadas e interruptores por toda a sua casa. E também vai se preocupar em aterrar o quadro de energia e vai usar um quadro de distribuição para colocar disjuntores. Quando tudo estiver pronto, o contato com a concessionária deve ser feito para que ela faça uma extensão entre a sua casa, mediante um poste residencial, e a fração dos postes de sua rua. Bom, espero ter ajudado você a entender um pouco sobre o que é eletricidade. Tchau!